Por algum motivo, o protagonista dessa história, Last Albion, foi parar dentro do mundo de Sinfonia de Espada e Feitiçaria, um jogo que ele zerou várias vezes na vida passada. Last é um nobre com pinta de vilão, e lá pela metade da história, o destino dele é esticar as canelas. Nos primeiros anos após a reencarnação, Last levou uma vida de boa, sem nenhuma lembrança da vida anterior. Isso mudou quando ele fez 14 anos e passou por um ritual irado chamado Cerimônia do Oráculo Divino, onde jovens recebem uma habilidade da deusa. Durante o ritual, Last descobriu que ganhou a habilidade Domar. O problema? Essa habilidade é considerada um fiasco total nesse mundo. Só serve para controlar coisas tipo cavalos ou pombos. Quando soube disso, o pai de Last, Gad Albion, ficou uma arara. A família Albion é famosa há gerações por formar espadachins de primeira, então o velho esperava que o filho puxasse uma habilidade marcial, tipo Santo da Espada, ou algo na linha de artes marciais. Gad não pensou duas vezes. Decidiu largar o garoto de mão, achando que ele não merece o sobrenome Albion. Até o irmão mais velho de Last, Eduardo, e o outro, Cid, entraram na onda, zoando e humilhando o caçula por causa da habilidade fajuta. Como os dois estão na disputa para ser o herdeiro da família, ficaram até contentes. Um irmão inútil deixa a competição mais fácil. Vendo o climão pesado, o sacerdote que conduziu o ritual tentou dar um gás pro Last, dizendo para ele não deixar isso abalar. Ele estava certo de que devia ter um motivo maior para Last receber essa habilidade. Foi aí que Last teve um estalo. Ele lembrou que é um personagem de Sinfonia de Espada e Feitiçaria. E o mais doido, ele não reencarnou como o herói, mas como um vilão. Se tudo seguir o enredo do jogo, Last vai acabar sendo morto pelo exército do Rei Demônio lá pela metade da história. Como ele é um jogador hardcore que platinou todas as rotas, Last sabe que não importa o caminho que escolher, o fim dele é sempre o mesmo: a morte. Depois da cerimônia, Last começou a dissecar tudo o que sabia sobre o jogo, começando pela habilidade Domar. No jogo, ela é vista como lixo, boa só para lidar com gado. Mas na real, Domar pode controlar muito mais que isso, até monstros. No enredo original, Last só descobre quem ele é bem mais tarde, quando anos de humilhação já tinham azedado o coração dele. Aí, ele usava Domar para machucar pessoas, o que o tornava um alvo do exército do Rei Demônio. No final, eles roubavam o poder dele e o matavam. Sabendo disso, Last percebe que, enquanto tiver essa habilidade, o exército do Rei Demônio vai vir atrás dele, não importa o que faça. Então, ele começa a quebrar a cabeça para descobrir como escapar dessa sina. Com todo o conhecimento que tem do jogo, Last decide usar isso para ficar fortão, e quem sabe, até tomar o controle do país com uma mão só. Como ele ainda tem um ano antes do enredo principal começar, ele planeja fazer um monte de coisas para sobreviver a esse destino trágico. Mas antes disso, ele precisa lidar com a família, que é tóxica pra caramba. Num jantar, os irmãos gêmeos de Last, Eduardo e Cid, começaram a se mostrar pro pai, Gad, como se estivessem competindo pela atenção do velho. A mãe deles, toda orgulhosa dos filhos, não perdeu tempo em chamar Last de decepção por causa da habilidade inútil. Isso pra mim é uma vadia, a senhora pra mim é uma vadia. Eduardo e Cid, claro, entraram na onda, zoando que, se Last tivesse nascido numa família de tratadores de gado, a habilidade dele seria perfeita. Last, que só queria comer em paz, tentou se defender, mas Gad cortou ele na hora, dizendo que não estava nem aí pro que o garoto tinha a dizer. Puta que pariu, que filha da p... Cansado de ser tratado como lixo, Last pediu licença e foi dar uma volta. Já fazia uma semana que ele tinha recuperado as memórias da vida passada. Ele começou a juntar as peças, mas infelizmente não dava para checar os atributos como no jogo. Mesmo assim, ele percebeu que o mundo tem mecânicas parecidas. Para subir de nível, é preciso treinar e derrotar monstros. No jogo, a regra é clara. Só dá para domar monstros que você derrota com as próprias mãos. Então, se Last quer controlar monstros mais fortes, precisa ficar mais forte primeiro. Uma forma de fazer isso é com o evento diário do jogo chamado Treino da Meia-Noite, ou como os jogadores chamavam, o Grind da Madrugada. No jogo, você escolhe um de 5 tipos de treino por dia, cada um aumentando um atributo específico. Mas nesse mundo, Last não precisa esperar a meia-noite nem se limitar a uma sessão por dia. Ele decide treinar todos os tipos diariamente para ficar forte num ritmo alucinante. Além disso, ele também quer refinar seus poderes mágicos. Graças às memórias do Last que viveu nesse mundo até agora, ele conseguiu passar pela primeira sessão de refinamento de magia de boa.
Na verdade, o corpo dele é até acima da média, mostrando que o Leste original devia estar se matando de treinar até então, mesmo que no jogo ele parecesse um preguiçoso. Depois do treino, Leste resolve voltar para a mansão para descansar. No caminho, tromba com Eduardo e Sid, que estavam indo treinar espada. Como sempre, eles zoaram ele, fazendo ele se sentir um zero à esquerda. Eduardo, com sua habilidade de mestre da espada grande, e Sid, com a de espadachim, deixavam claro por que menosprezavam o irmão mais novo. No meio da conversa, uma garota apareceu do nada, deixando as criadas, Leste e até os gêmeos de queixo caído. Ela chegou arrastando um dragão de terra gigantesco e disse, toda de boa, que tinha dado um jeito nele no caminho. Essa era Elna Labrizel, a treinadora particular dos irmãos de Leste. Com apenas 18 anos, ela já é uma aventureira Rank S e conhecida como uma espadachim genial. Mas o mais estranho? Leste não sabe nada sobre ela, já que ela não aparece no jogo. Ele só a conhece pelas memórias do Leste original. Aventureiros Rank S eram comuns no jogo, mas ver um de perto é simplesmente surreal. Helna, toda dedicada aos outros alunos, acabou reservando só 30 minutos do seu tempo para treinar Leste. Assim que terminasse com Eduardo e Sid, ela daria esses 30 minutos de instrução pro caçula. Mas ela deixou bem claro, se pegasse Leste dando mole, mesmo que fosse só um pouquinho, pararia na hora. Leste, rapidinho, garantiu que isso nunca ia acontecer. Como Elna só voltaria a vê-lo dali a um mês, ele teria que ralar sozinho e ficar fortão até o próximo encontro. 2 meses se passaram, e hoje é o 3º dia de treino de Leste com Elna. No começo, ela achou que Leste não tinha evoluído muito, já que os movimentos dele eram meio previsíveis. Mas, para surpresa dela, o garoto mostrou umas técnicas que os outros alunos nunca tinham trazido. No jogo Sinfonia de Espada e Feitiçaria, técnicas são tão importantes quanto habilidades, às vezes até mais. São tipo golpes finais que deixam você ultrapassar seus limites físicos. Nos últimos 2 meses, Leste conseguiu aprender uma delas, um golpe de espada chamado Impulso da Lâmina, Passo Relâmpago. É um ataque simples, mas que turbina a velocidade e a força da espada. Pela primeira vez na carreira de Elna, um aluno quase conseguiu acertá-la. Claro, como ela é muito mais forte, ainda bloqueou o golpe de Leste. Ele ficou todo frustrado, achando que o esforço dos últimos meses não foi suficiente. Mas do lado dela, Elna estava de queixo caído com o progresso absurdo do garoto. Pensa só, Leste tá treinando espada há só 2 meses e já tá no mesmo nível dos irmãos que começaram 6 meses antes. Tá na cara que ele deve ter se matado de treinar, com sangue, suor e lágrimas. Mas mesmo assim, isso não explica tudo. O passo relâmpago é uma técnica feita para quem tem habilidades de espada, e Leste, com sua habilidade domar, não tem nada disso. Normalmente, levaria pelo menos 1 ano para alguém com talento natural aprender essa técnica sem uma classe de combate. Mas Leste fez isso em 2 meses. Elna começou a se perguntar se não tá treinando uma joia rara, um talento fora da curva. Enquanto isso, Leste estava meio para baixo por não ter acertado nenhum golpe em Elna, mas no fundo se sentia sortudo. Graças a ela, ele estava melhorando. Até agora, tudo vinha dando certo. Ele achava que, se tomasse cuidado para não cruzar com o protagonista ou outros personagens que seriam seus inimigos no jogo, poderia driblar seu destino trágico. Mas do nada, o pai dele, Gad Albion, marquês da família, jogou uma bomba. A princesa Charlotte, a 2ª princesa do reino de Finale, ia visitar a mansão. Leste tentou lembrar quem era essa personagem. Aí caiu a ficha. Charlotte é a heroína principal do jogo, a princesa perfeita, em todos os sentidos. Jovem, curiosa, faz amizade com qualquer um, tem um coração puro e não liga para status social. Apesar de ser abençoada com um talento absurdo, ela é movida por justiça e treina sem parar para proteger seu povo. Mas, exatamente por ser assim, ela não perdoava as ações de Leste, que machucava pessoas no enredo original. Lá pela metade da história, Charlotte se junta ao protagonista para enfrentar Leste, que acaba sendo morto por um executivo do exército do Rei Demônio. Pelo que Leste lembrava, não era para ele ter nenhum contato com Charlotte nessa fase do jogo. Então, por que raios o enredo mudou de repente? Aí veio a explicação. Elna, que também é instrutora de espada da família real, mencionou para Charlotte que tinha um espadachim talentoso da mesma idade na família Albion. A princesa, toda empolgada, resolveu conhecer esse tal espadachim. Gad e a esposa, achando que era um dos gêmeos, ficaram radiantes. Mal sabiam eles que a princesa estava interessada em Leste.
Percebendo que ele mesmo pode ter mudado o enredo do jogo, Leste começou a pensar num jeito de consertar essa bagunça. 2 semanas depois, chegou o dia da visita oficial. Leste, junto com Eduardo e Sid, esperava a chegada de Charlotte. Mas os gêmeos, cheios de si, mandaram Leste se mandar, achando que a princesa estava ali por causa deles. Leste não pensou 2 vezes e caiu fora na hora. Enquanto os irmãos estavam ocupados bajulando Charlotte, ele planejava usar o tempo livre para caçar uns monstros. A Floresta das Artes, um habitat de monstros que cobre o território dos Albion, é proibida para quem ainda não entrou na Academia Real. Como Leste não queria chamar atenção por enquanto, decidiu segurar a onda e não botar seu plano em ação. Enquanto isso, na mansão, Charlotte chegou, e os gêmeos, junto com o Marquês Gade, estavam tomando um chá com ela. Além da beleza estonteante da princesa, Eduardo e Sid ficaram impressionados com a habilidade dela, chamada Princesa da Espada Sagrada. É uma habilidade top de linha que dá um boost insano em magia sagrada e esgrima, superando até a habilidade de espada do irmão mais velho deles na academia. Charlotte pediu para ver os gêmeos lutando e eles, claro, toparam na hora. Só que, para surpresa deles, ela não ficou nem um pouco impressionada. Os golpes dos dois não tinham nada de especial. Desesperados para não perder o interesse da princesa, Eduardo e Sid tiveram uma ideia idiota. Mostrar um combate de verdade caçando monstros na Floresta das Artes. Charlotte ficou chocada, porque pelo que viu, os gêmeos não estavam prontos para enfrentar monstros de verdade. Mas cheios de confiança ou arrogância, eles juraram que dariam conta do recado. Charlotte, meio na dúvida, acabou cedendo para ver do que eles eram capazes. Momentos depois, Eduardo, Sid, Charlotte e a assistente dela, Stella, entraram na floresta. O medo nos olhos da princesa era evidente. Ela estava até suando um pouco. A floresta era escura, mesmo sendo dia. Apesar do perigo, os gêmeos continuavam sorrindo, garantindo que estava tudo sob controle. De repente, Charlotte lembrou que os irmãos tinham um caçula da mesma idade dela e perguntou por Leste. Eduardo e Sid trocaram um olhar e deram um sorriso forçado. Mentiram na cara dura, dizendo que Leste tinha saído sozinho, achando que Charlotte não ia querer conhecer um cara com uma habilidade inútil como domar. No meio da conversa, um lobo cinza, monstro de rank E, apareceu do nada e atacou o grupo. Por sorte, os gêmeos reagiram rápido e eliminaram a ameaça sem dificuldade. Mas, para Charlotte, ficou claro que as habilidades deles não eram nada demais. Enquanto isso, Stella, a assistente da princesa, sentiu algo estranho no ar e sugeriu que era melhor dar o fora. Confusa, Charlotte perguntou por quê. Stella explicou que estava sentindo um perigo se aproximando. Mas os gêmeos, ainda querendo se mostrar, insistiram para ficar até aparecer um inimigo mais forte. Aí veio o problema. Um lobo-vento, bem mais perigoso que o lobo cinza, apareceu. A fera investiu com uma velocidade insana, e Stella pulou na frente, bloqueando o primeiro ataque. Ela gritou para os gêmeos levarem a princesa e correrem, o que eles fizeram. Mas enquanto fugiam, outro lobo-vento apareceu, bloqueando a saída. Sem opção, Charlotte teve que usar sua magia, enquanto Eduardo e Sid mal conseguiam acertar um golpe na fera. Apesar dos esforços dela, a força do lobo-vento estava esgotando a princesa, colocando ela numa situação perigosa. Quando a criatura estava prestes a dar um golpe fatal, Leste apareceu do nada, bloqueou o ataque e salvou Charlotte de uma morte certa. Minutos antes, Leste tinha visto Charlotte, Stella e os irmãos entrando na Floresta das Artes. Sabendo o quão perigosa era a Floresta Proibida, ele não hesitou e correu atrás deles. Ele sabia que os gêmeos estavam fazendo isso para impressionar a princesa. Mas, se algo desse errado e Charlotte se machucasse, ou pior, morresse, a família Albion inteira poderia ser executada. Então, por segurança, Leste decidiu seguir o grupo, mantendo distância e se escondendo entre as árvores. A maioria dos monstros na floresta era de rank baixo, então os gêmeos deviam dar conta. Mas, se por acaso aparecesse algo mais forte, Leste precisava estar lá. E pelo visto, seu instinto estava certíssimo. Com o rosto desconhecido de Leste aparecendo do nada, Charlotte perguntou imediatamente quem ele era. Nesse momento, Leste lembrou que precisava se apresentar, mesmo não querendo encontrá-la ainda. Mas, por causa dos irmãos sem noção, ele acabou caindo nessa situação. Apesar disso, Leste queria manter sua identidade escondida. Então, em vez de dizer seu nome, ele apenas disse que era um transeunte comum. Mas Charlotte não engoliu fácil, já que não fazia sentido alguém comum passear num lugar daqueles. Com a princesa cheia de perguntas, Leste disse que podiam conversar depois, pois ele ainda precisava lidar com a fera.
Charlotte entendeu na hora e deixou Leste fazer o serviço. O lobo-vento que Leste enfrentava era um monstro Rank C, que manipula magia de vento livremente, tornando-o um adversário chato. Mesmo com sua força atual, Leste sabia que numa luta direta, suas chances de vencer eram de 50%, ou, sendo realista, uns 40%. Mas ele tentava manter o otimismo, pensando que, com o conhecimento do jogo, daria um jeito de ganhar. Quando o monstro atacou, Leste desviou e se colocou na frente da princesa a todo custo. No entanto, ele penava bastante, já que o monstro tinha ataques variados e sem brechas. Perto ou longe, Leste tinha dificuldade em contra-atacar. Isso era esperado, já que lobos-ventos são conhecidos por serem perigosos, com um equilíbrio perfeito entre ataque e defesa. Mas isso valia para um cidadão normal do jogo. Leste era diferente. Como jogador fanático, ele dominava o padrão de ataque desse monstro. Por isso, conseguiu acertar um golpe, chocando Charlotte, que assistia ao lado. Agora, a princesa se perguntava quem era esse cara. Embora a habilidade física e de espada do monstro não fosse muito diferente da dela, Leste continuava acertando golpe após golpe no lobo-vento, algo que nem Charlotte conseguia. No meio disso, Charlotte lembrou de seu treino intenso com Elna. Desde que ganhou o título de Princesa da Espada Sagrada, ela se esforçava ainda mais. Desde o início, sabia que, em termos de pura esgrima e magia, havia pessoas com habilidades ainda mais excepcionais. Então, apesar do título, Charlotte não queria ficar para trás e perder para essas pessoas. Ver a motivação de Charlotte deixava Elna feliz. Mas, como mentora, ela também lembrava à princesa que nem todos os rivais têm habilidades de alto nível. Foi quando Elna mencionou Leste. Ela alertou e informou Charlotte que há pessoas como Leste, que não foram abençoadas com habilidades incríveis, mas, com talento excepcional e trabalho duro, conseguiram um poder que rivaliza com o dela. Nesse momento, Elna revelou que havia um garoto da família Albion, da mesma idade de Charlotte, que era bem interessante. Ao ver como Elna falava do garoto com entusiasmo, Charlotte ficou sem palavras por um instante. Embora não tivesse intenção de visitar os Albion, quando Elna sugeriu que ela deveria conhecer esse cara para se motivar a treinar mais, Charlotte ficou fascinada. Voltando ao presente, vendo Leste lutar contra um monstro tão poderoso, Charlotte soube na hora que era ele de quem Elna falava. Naquele momento, ela teve certeza de que esse homem era Leste, o portador da habilidade inútil que todos mencionavam. Apesar de ter a habilidade Domar, ele era um gênio com um poder que desafiava todos os padrões. Mesmo sendo difícil de acreditar, Charlotte estava certa de que era ele. Enquanto Charlotte estava hipnotizada pelas habilidades de Leste, ele estava focado em garantir que o monstro perdesse, especialmente agora que ele estava sem magia. Leste viu isso como sua chance de acabar com ele de uma vez. Quando o monstro mudou de curso e tentou atacar Charlotte, Leste, com sua espada, esmagou a cabeça da fera e a matou com sua técnica chamada Um Relâmpago. Embora fosse uma luta difícil para outros, Leste fez parecer fácil, deixando até Charlotte, uma das portadoras de habilidades mais fortes do reino, sem palavras com o que ele fez. Mas em vez de comemorar, Leste achava cedo demais, pois para domadores como ele, era aí que o verdadeiro desafio começava. Com o lobo-vento derrotado, Charlotte agradeceu Leste por salvá-la. Ouvir a princesa dizer seu nome o chocou, já que ele não esperava que ela soubesse. Quando perguntou como ela sabia, Charlotte não respondeu diretamente. Em vez disso, disse que tinha a mesma espada de madeira que ele, dada por Elna a cada um deles. Para ser mais formal, Charlotte se apresentou como a princesa do reino de Finale e disse que também treinava com a mesma mestra de espada que ele. Para uma princesa, Charlotte não hesitou em se curvar a Leste, expressando sua profunda gratidão por protegê-la até o fim. Ela também disse que a bravura e esgrima dele a comoveram. Embora Leste tentasse manter a coisa casual, como se não fosse nada demais, a princesa continuou agradecendo. O sorriso largo de Charlotte deixou Leste meio sem graça. Antes que ela notasse que ele estava corando, Leste pediu licença e disse que ia checar o lobo-vento. Ele também pediu à princesa para cuidar dos irmãos por enquanto, o que ela fez na hora. Com a princesa fora do caminho, Leste examinou o lobo de perto, que era umas 20 vezes maior que ele. Como tudo correu bem até agora, só faltava ver se o monstro aceitaria servi-lo. Ao checar seu painel, Leste ficou surpreso ao ver que o lobo-vento tinha interesse nele, reconheceu sua força e estava disposto a servir. Quando perguntado se queria domá-lo, Leste não pensou duas vezes e confirmou. Animado por ser o primeiro monstro que domou, Leste acariciou seu pelo. Momentos depois, o sistema informou que o processo de domação foi bem sucedido, e parte do poder do monstro foi transferido para ele. Tecnicamente, Leste agora adquiriu uma habilidade de magia de vento.
Além disso, desbloqueou o Santuário Interdimensional como recompensa por sua primeira domação. Sentindo a magia fluir, Leste ficou mais empolgado do que nunca. Naquele momento, ele entendeu por que o Leste do jogo acreditava que podia ser o mais forte. Descobriu que domar não só permite controlar monstros, mas também ganhar seus poderes. Isso significa que Leste pode obter as habilidades físicas aprimoradas dos monstros que derrota. Se o monstro tem uma habilidade única, ele também pode usá-la. Nesse caso, ele ganhou a magia de Vento do Lobo. No jogo, Leste sucumbiu a esse poder e teve um fim trágico. Mas agora é diferente. Para superar suas fraquezas, ele treinou intensamente, buscou conselhos de Elna e melhorou sua esgrima. Sem intenção de desperdiçar esse esforço, Leste quer domar mais monstros, pois quanto mais domar, mais forte ficará. Se continuar assim, será o mais forte do mundo em pouco tempo. Como o Lobo-Vento agora é oficialmente seu, Leste decidiu nomeá-lo. Para simplificar, escolheu Gale como apelido formal. Como ter uma criatura assim como bicho de estimação não é normal, Leste decidiu manter a existência de Gale em segredo. Para testar sua nova habilidade, usou o Santuário Interdimensional para esconder Gale por enquanto. Momentos depois, Stella entrou em cena, correndo até a princesa, preocupada com seu bem-estar. Charlotte, que cuidava dos gêmeos, sorriu e disse que outro lobo-vento apareceu, mas conseguiram repeli-lo. Isso chocou Stella, que perguntou se a princesa lutou ou se os gêmeos a protegeram. Charlotte revelou, orgulhosa, que foi Leste quem a defendeu, chocando Stella ainda mais. Ela custava a acreditar, já que Leste é conhecido como um portador de habilidade inútil. Mas Charlotte garantiu que viu tudo com os próprios olhos, sem dúvida. Como Charlotte revelou, Leste não teve escolha senão admitir que foi ele. Disse que foi uma batalha dura, mas no fim, conseguiu afastar o monstro. Ao ouvir isso, Stella expressou sua gratidão a Leste e disse que gostaria de agradecer formalmente depois que tudo se acalmasse. Nesse ponto, Leste percebeu que precisa ser mais cuidadoso ao encontrar personagens do jogo, senão pode acabar em apuros. Quando finalmente voltaram para a mansão, quase todas as criadas da casa estavam preocupadas com eles. Todo mundo queria saber onde os garotos e a princesa tinham ido quando sumiram do campo de treino. Mas, antes de explicar, Leste foi rápido em ordenar que tratassem primeiro dos ferimentos de Sua Alteza. Imediatamente, todos correram para pegar remédios, toalhas e água para cuidar da princesa. Enquanto isso, quando Gad Albion, Marquês, viu que Leste era o único sem ferimentos, começou a acusá-lo, perguntando se ele tinha feito algo contra os quatro. No entanto, Charlotte foi rápida em defendê-lo, dizendo ao Marquês que Leste não fez nada. Na verdade, ele foi quem salvou a vida dela. Isso chocou Gad, que nunca esperava que seu filho menos favorito pudesse fazer algo assim. Para esclarecer a situação, Stella explicou tudo. Ela começou dizendo que ela e Charlotte foram guiadas pelos gêmeos para a Floresta das Artes, que os garotos diziam explorar regularmente. No entanto, lá, eles enfrentaram 2 lobos-vento Rank C, o que levou a essa situação infeliz. Ao ouvir que seus filhos queridos levaram a princesa para a floresta, Gad ficou em total descrença. Como precaução, Stella perguntou se ele realmente permitiu que seus filhos entrassem numa floresta onde monstros perigosos como esses aparecem. Gad negou na hora, dizendo que nunca permitiu tal coisa, até acrescentando que seus filhos devem ter ido sem permissão. Se isso for verdade, considerando que a jovem foi exposta ao perigo, Stella deixou claro que a responsabilidade é dele, chefe da casa. Ao ouvir isso, Gad ficou nervoso, temendo ser punido pelo rei pelo que seus filhos fizeram. Mas, sabendo que isso causaria muitos problemas, Charlotte decidiu não complicar mais. A princesa também sabia que elas tiveram culpa por acreditar cegamente no que os gêmeos disseram. Portanto, não tinha intenção de culpar só o Marquês. Mais importante, como Leste afastou o lobo-vento sozinho e salvou sua vida, Charlotte decidiu ignorar o incidente em prol das ações dele. Após ouvir a história completa, Gad não acreditava que Leste conseguiu derrotar o lobo-vento sozinho. Enquanto seu pai estava confuso e frustrado, Leste evitava contato visual a todo custo. Como passaram por muita coisa, Charlotte pediu ao Marquês para levá-los aos quartos para descansarem. Antes de ir, Charlotte falou com Leste novamente, dizendo que gostaria de agradecê-lo formalmente depois. Enquanto a princesa ia para o quarto, Gad ficou se perguntando como seu filho inútil conseguiu derrotar o lobo-vento. Ele não conseguia acreditar que isso era possível. No fim, Charlotte e sua acompanhante também ficaram na mansão. Naquela mesma noite, Leste não conseguia dormir, lembrando do que aconteceu. Como não conseguia mais pegar no sono, resolveu fazer um treino noturno. Mas no caminho, encontrou Charlotte. Ao ver Leste, Charlotte não escondeu a empolgação.
Sozinhos, ela aproveitou para conversar com ele. Mais uma vez, agradeceu pelo que ele fez, já que, sem ele, ela poderia ter morrido. Leste pediu que ela erguesse a cabeça, pois era desrespeitoso uma princesa se curvar diante dele. Ele disse que estava feliz por ela estar segura, dando a Charlotte a impressão de que Leste é realmente gentil. Charlotte também aproveitou para expressar sua admiração por como Leste afastou o lobo-vento sozinho. Sua esgrima era impressionante, e ela concluiu que ele ganhou tamanha força exatamente por ser quem é. Os dois começaram a se elogiar tanto que ficaram envergonhados. Brincadeiras à parte, Charlotte se abriu tanto com Leste que mencionou que a experiência a fez perceber que ainda tem muito a aprender. Após isso, ela tomou uma decisão e perguntou algo a Leste. Vê-la corar deixou Leste nervoso. Com o coração disparado, Charlotte sorriu por um tempo antes de pedir que ele se tornasse seu amigo jurado. Confuso, ela explicou que queria um amigo com os mesmos ideais e que praticasse esgrima como Leste. O garoto teve uma reação meio estranha. Para complicar, Charlotte acrescentou que queria fazer de Leste um rival, alguém com quem competir para ser a melhor. Seu entusiasmo mudou ao lembrar como estava estagnada no treino. Até então, seu único objetivo era superar Elna. Mas Elna é forte demais, e Charlotte sempre teve dificuldade, pois não conseguia nem ver as costas dela enquanto Elna avançava. Mas com Leste, da mesma idade e sempre um passo à frente, Charlotte sentia que poderia treinar e competir com ele. Tinha certeza de que ficaria mais forte. Com Leste como companheiro, ela acreditava que cresceria. Leste ficou dividido, incerto se aceitava o pedido. Desde que recuperou suas memórias, decidiu não se envolver com os personagens principais do jogo. Mas não importa o que fizesse, o destino tinha outros planos. No fim, não resistiu à insistência da princesa. Além disso, quem era ele para recusar um pedido de uma princesa? Quando Leste disse sim, Charlotte ficou radiante, pois realmente queria ser amiga dele. Leste também estava ansioso para trabalhar com ela, algo que não esperava. Como agora eram oficialmente parceiros de espada, Charlotte teve a ideia absurda de pedir que Leste a chamasse pelo apelido Char. Leste ficou chocado, achando demais por causa da diferença de status. Charlotte o repreendeu, dizendo que não liga para o que os outros pensam. Se ela dizia que estava tudo bem, então estava. Leste lembrou que, no jogo, Charlotte era teimosa e não recuava após decidir algo. Sem escolha, ele cedeu e abandonou a formalidade. Assim, a pessoa que Leste tentava evitar acabou virando sua amiga inesperada. Agora, a questão é, isso será algo benéfico para Leste? Ou só trará mais problemas no fim? No dia seguinte, era hora de Charlotte voltar ao palácio. Antes de partir, ela se despediu de todos. Quando a princesa partiu para a capital real, Gad ficou frustrado, pois, de todas as pessoas, Leste foi quem chamou a atenção dela. Além disso, Gad repreendeu os gêmeos por quase causarem problemas à família Albion. A esposa do Marquês defendeu os filhos, dizendo que, embora tenham colocado Charlotte em perigo, só fizeram isso para seguir a ordem de conquistar o favor da princesa. Mas Gad não conseguia aceitar isso. Por causa dos gêmeos, a princesa se interessou pelo filho tolo, Leste. Ouvir isso deixou Leste desconfortável e irritado, já que nunca imaginou que sua família faria um escândalo por causa disso. Enquanto isso, os gêmeos se explicaram ao pai, dizendo que o interesse da princesa por Leste veio de mentiras. Eles não acreditavam que Leste derrotou o lobo-vento sozinho. Como a princesa disse que viu com os próprios olhos, Gad não podia duvidar. Mas, para roubar a cena, os gêmeos disseram que Leste só conseguiu porque eles já tinham enfraquecido o lobo antes de desmaiarem, como se Leste tivesse apenas dado o golpe final. Acrescentaram que Leste aproveitou a confusão e enganou a princesa, o que chamaram de imperdoável. Como Gad ainda estava em negação, embora a explicação dos gêmeos não fizesse sentido, ele quis acreditar que era verdade. Puta que pariu, que filha da puta. Fazendo Leste olhar para eles com desânimo e frustração. Na cabeça de Leste, embora Eduardo e os outros tenham atacado o lobo-vento, seus golpes não tinham peso e não causaram dano. Certo de que foi ele quem derrotou o monstro, Leste não deixaria os irmãos levarem o crédito dessa vez. No entanto, Gad nem tentou ouvir Leste e disse para ele parar de falar bobagens. Mas isso... Dessa vez, Leste não queria mais ser pisoteado pela própria família. Sua dedicação e o fato de fazer todos acreditarem que foi ele quem derrotou o lobo-vento chocaram seu pai, que nunca tinha visto Leste tão sério antes. Para testar se Leste é realmente tão forte quanto diz, Gad Albion, Marquês, ordenou que ele enfrentasse Eduardo e Cid ao mesmo tempo num duelo e vencesse para provar que foi ele quem derrotou o lobo-vento o outro dia. Como Eduardo e Cid não deram conta do lobo sozinhos, se Leste estiver dizendo a verdade, derrotar os dois seria moleza para ele.
Ao ouvir isso, os gêmeos não conseguiram conter a empolgação. Confiantes, achavam que derrotariam o irmão rapidinho. Embora um duelo 2 contra 1 vá contra a cavalaria, os gêmeos tinham certeza de que até a deusa permitiria, se fosse para expor as supostas mentiras do irmão idiota. Nesse ponto, se Eduardo e Cid usarem sua verdadeira força sem medo, não são fracos a ponto de serem superados por um lobo-vento. Individualmente, estão quase no mesmo nível dele. Mas contra os dois juntos, Leste sabe que não teria chance. Isso, pelo menos, até ontem. Agora que domou o lobo-vento e desbloqueou um novo poder, essa lógica não se aplica mais. Com muita confiança, Leste sabia que derrotaria os irmãos num piscar de olhos. Essa confiança transborda e chocou sua família. Mas antes de começarem o duelo, uma convidada inesperada chegou. Elna, de todas as pessoas, ofereceu-se para ser testemunha do duelo dos irmãos. Até Gad ficou surpreso, já que não esperava ver Lady Elna agora, pois ainda faltava tempo para a próxima sessão de treino. Elna explicou que ouviu por uma mensagem de Estela que seus alunos foram atacados por um lobo-vento e ficou feliz ao saber que conseguiram repeli-lo. Como não conseguia ficar parada, resolveu vir imediatamente checar seus alunos. Ao chegar, ouviu que os 3 alunos que ela treinava estavam prestes a duelar. Já que estava ali, decidiu ser a testemunha oficial da luta. Ao ouvir Elna dizer 3 alunos, Gad percebeu que ela também treinava Leste, além de Eduardo e Cid. Elna explicou com tranquilidade que só tomou essa decisão por causa do pedido firme de Leste. Por isso, vinha supervisionando o treino dele desde então. Quando Elna revelou isso, os gêmeos e Gad não esconderam o choque. Com uma expressão séria, Elna disse aos 3 que sua decisão foi puramente pessoal, e o tempo que passou treinando Leste é nada comparado ao dos gêmeos. Acima de tudo, ela não acha que Leste possa vencer Eduardo e Cid. Então, se perguntou de onde vinha a confiança dele. Como mestra, queria confirmar isso pessoalmente. Isso deu a Gad uma pontinha de esperança de que Leste não fosse tão talentoso quanto a princesa pensava. Mas Leste sabia que Elna vinha observando seu crescimento. Por isso, tinha certeza de que ela sabia que ele não era do tipo que ostenta confiança ou poder sem base. Sabendo que sua mentora estava apenas testando-o, Leste decidiu garantir que provaria seu valor não só para a família, mas também para Elna. Com isso, quando o duelo estava prestes a começar, Leste foi para sua posição. Ao ver sua espada de madeira, os gêmeos souberam que ele falava a verdade sobre ser discípulo de Elna. Mas enquanto a espada de Leste era só de madeira, as armas dos gêmeos foram feitas para combate real. Isso deixou Leste meio nervoso, mas também curioso sobre o que os irmãos estavam pensando. O motivo de Leste estar tão confiante em vencer os dois era o novo poder que ganhou ao domar o lobo-vento. Com habilidades físicas aprimoradas e magia de vento, Leste tinha certa confiança de que conseguiria. Mas ele não pretendia usar magia de vento ali. Também preferia não revelar o verdadeiro poder de domar ainda, pois isso só traria problemas. Além disso, seu trunfo não se limitava à magia de vento, sabendo que poderia ganhar mais poderes depois. Momentos depois, o duelo começou e os gêmeos iniciaram o ataque. Confiantes, achavam que derrubariam Leste rapidinho. Não há dúvida de que são rápidos e fortes, mas a agilidade de Leste estava tão aprimorada quanto a deles. Ver o irmão assim pela primeira vez chocou os gêmeos, que não esperavam que Leste bloqueasse todos os ataques. Então, tentaram trabalhar juntos. Quando um deles encontrou uma brecha, tentou acabar a luta com um golpe. Achando que Leste não bloquearia uma espada de aço com uma de madeira, Eduardo tentou esmagar a espada de Leste. Mas em vez de se preocupar, Leste viu isso como o momento perfeito para usar seu trunfo, infusão de magia. Com essa técnica, bloqueou o ataque de Eduardo. Chocado, Eduardo perguntou o que ele fez. Leste não hesitou e disse a verdade, explicando que usou uma forma avançada de controle de mana chamada infusão de magia. Ao infundir magia nas menores frestas de um objeto, a técnica aumenta drasticamente sua força. Para alguém como Eduardo, que só sabe brandir a espada sem pensar, isso pode ser difícil de entender. Ouvir Leste dizer isso enfureceu Eduardo. Para contexto, a infusão de magia também existia no jogo que Leste jogava na vida passada. É uma habilidade poderosa e versátil, usada por classes de linha de frente. Dominá-la exige muito poder mágico e controle delicado. Treinando magia todos os dias, Leste conseguiu dominar essa técnica. Graças ao aumento de poder mágico vindo do lobo-vento, ele agora podia usá-la em combate real. Além disso, com a domação, Leste ganhou outra habilidade. Circulando magia pelo corpo, ele aprimora ainda mais suas habilidades físicas. Assim,
pode ativar o aprimoramento corporal e a infusão de magia ao mesmo tempo, tanto no desempenho da arma quanto na força física. Leste já tinha vantagem. Os gêmeos não acreditavam que o irmão que desprezavam há anos agora era mais forte e melhor. Exaustos após atacarem por minutos, os gêmeos não sabiam o que fazer. Como nada funcionava contra Leste, agora era a vez dele mostrar do que era capaz. Sem hesitar, Leste atacou com confiança, sorrindo a cada golpe. Os irmãos ficaram pasmos ao ver sua verdadeira grandeza. Quando pensaram que teriam chance de contra-atacar, Leste desviou, dizendo que era óbvio demais. Com a guarda dos irmãos aberta, Leste não teve dificuldade em acertá-los. Enquanto a luta continuava, Gad, assistindo, estava sem palavras. Ele se perguntava por que Leste, com apenas domar, se movia assim. Até a mãe deles estava em choque, sem acreditar que era verdade. Enquanto isso, Elna observava a luta de perto, analisando os movimentos e melhorias de Leste. Ela notou que o ritmo de crescimento dele até agora era extraordinário, mas sua melhora no último mês desafiava todo o senso comum. Havia algo em Leste que nem Elna conseguia entender. Mas ela também não negava que Eduardo e os outros tinham trunfos que ainda não mostraram. O poder avassalador das habilidades pode superar o esforço de um comum num instante. Então, se Leste não superasse isso, não avançaria além desse ponto. Nesse duelo, Leste tinha duas opções para vencer: nocautear os oponentes ou fazê-los se renderem. Ele sabia que a primeira era mais simples. Mas, mesmo que vencesse com um nocaute, eles poderiam reclamar depois com desculpas esfarrapadas, como fizeram com o Lobo Vento. Nesse caso, Leste não tinha escolha senão demonstrar completamente quem era superior. Conforme a luta se intensificava, Leste sentiu a mudança no clima. Seus irmãos estavam mais agitados, dizendo para ele não subestimá-los. Fizeram desculpas, dizendo que estavam se contendo até agora e que, ao usarem seus trunfos, Leste seria derrotado num instante. Momentos depois, os gêmeos exibiram suas habilidades individuais: queda de pedra e dança de alta velocidade. Leste já esperava por isso. Assim como ele, seus irmãos também tinham habilidades especializadas para suas armas. Embora Leste tivesse golpe relâmpago como contramedida, era apenas uma habilidade básica e não faria muito. Em termos de poder e velocidade, ela perdia para as habilidades especializadas dos irmãos. Nesse ritmo, Leste sabia que seria dominado e sobrecarregado pelos irmãos, sem nada a fazer, mostrando claramente a diferença decisiva entre quem tem habilidades focadas em combate e quem não tem. Leste não planejava usar seu outro trunfo ainda, mas, sem escolha, decidiu usar uma habilidade especializada. Com muito foco, ativou sua magia de vento, envolvendo a lâmina em ventos vibrando em altíssima velocidade. Essa habilidade replica uma lâmina de corte supremo, chamada Matoi Kazatachi. Com ela, Leste cortou as espadas dos gêmeos sem esforço, chocando seu pai e sua mãe. Nesse momento, os gêmeos tropeçaram, assustados com a habilidade incrível de Leste. E assim, com Eduardo e Cid se rendendo, Elna confirmou que o vencedor do duelo era ninguém menos que Leste. A mãe dos gêmeos não conseguia acreditar que um filho de concubina como Leste derrotou seus filhos. Enquanto isso, Gad, Marquês, saiu frustrado com o que acabou de acontecer. Os gêmeos correram atrás dele, tentando explicar o ocorrido. Assim que todos saíram, Elna foi parabenizar Leste pelo que fez. Não que duvidasse de sua façanha contra o Lobo Vento, mas o resultado realmente a surpreendeu. Ao ouvir isso, Leste disse que só estava aliviado por não ter mostrado uma luta feia, indigna de um aluno de Elna. Como os gêmeos também são alunos dela, Elna riu do comentário. Apesar disso, ela esperava que o incidente incentivasse os gêmeos a treinar mais. Independentemente do resultado, Elna não podia estar mais orgulhosa de Leste. Com o duelo terminado, Elna disse que tinha várias perguntas sobre as técnicas de Leste, o que o deixou nervoso. Mas ela decidiu não interrogá-lo sobre tudo, querendo apenas perguntar uma coisa. Quando Eduardo e os outros estavam prestes a usar suas técnicas, Elna notou que Leste hesitou por um instante, e se perguntou se ele considerou outra contramedida além de destruir as armas. Leste admitiu que poderia tê-los subjugado sem usar Matoi Kazatachi, mas bloquear completamente as habilidades poderosas deles seria difícil. Ele tinha certeza de que poderia ao menos desviar a trajetória dos golpes iniciais com sua espada de madeira. Embora isso pudesse causar fogo amigo, o método tinha problemas. Primeiro, como depende da força do oponente contra ele mesmo, Leste sabia que os irmãos poderiam não reconhecer seu poder. Além disso, eles poderiam se machucar gravemente. Embora inevitável num duelo, Leste queria evitar reclamações posteriores. Por isso, escolheu destruir as armas com Matoi Kazatachi, e parece que Elna percebeu isso também. De qualquer forma, Leste garantiu uma posição na Casa Albion. Sabendo que não teria conseguido sem o poder do Lobo Vento,
Ele agradeceu seu novo bicho. Usando seu poder, abriu um portal para seu mundo interdimensional e chamou Gale. O monstro domado queria sair, mas como isso causaria problemas, Leste entrou no mundo dele. Ao entrar, agradeceu Gale pela magia de vento, que o ajudou a vencer os gêmeos. Embora vencer o duelo seja bom, Leste sabia que precisava pensar no futuro. De repente, um painel apareceu informando que seu limite de slots de domação foi atingido. Para domar outro monstro, ele precisava aumentar o limite. Isso não foi surpresa. Leste já esperava, pois, embora domar seja poderoso, os slots são limitados. Pelo que lembrava do jogo, ele domava cerca de 5 monstros no total, cada um poderoso, e Leste ganhava força considerável. Mas, por negligenciar o treino, ficava fraco se os monstros fossem derrotados primeiro. Para evitar isso, Leste planejava subir de nível a todo custo. Embora treinos noturnos melhorem os atributos, para crescer eficientemente, ele precisava derrotar monstros e ganhar pontos de experiência. Ao domar Gale, Leste alcançou uma força próxima ao rank B, apesar de ser rank C. Nesse ponto, ele conseguia lidar com situações inesperadas sozinho, mas ainda queria lutar contra monstros na Floresta das Artes, já que, do jeito que as coisas estavam, sua família não o deixaria entrar na floresta. Para sua próxima domação, ele já tinha um monstro em mente, que vivia nas profundezas da Floresta das Artes.